Segundo painel, conforme prometi aqui, já vou responder aí perguntas que vocês fizeram no painel anterior e vamos seguir aí no nosso tema. Nossa, já tem uma pergunta aqui. Considerando o abismo da tecnologia quântica... Nossa, mal começou o painel, vocês são animados, hein? Já tem pergunta chegando aqui. Vamos para uma primeira rodada? Para a gente falar um pouquinho, né? Esse tema desse painel continua, né? Estende um pouco o tema anterior, onde a gente estava falando de inovação. Então, a gente continua falando de inovação, a gente continua falando do uso, né, de todos esses recursos que estão chegando aí, e mapeada também um pouquinho depois de computação quântica. A gente tem especialista, inclusive está aqui na nossa plateia, o delegado Emerson, que tem estudado bastante isso. Qualquer coisa, ele também nos ajuda aqui em alguma resposta. E nessa primeira rodada, como em todos os painéis, a gente tem sempre aqui um curador que nos ajuda aqui a seguir, né? Nesse painel, eu estou contando com a curadoria do Amaral. Há um bom tempo, né? Você não participa aqui comigo. E nós já estamos nessa jornada aí há bastante tempo, né? No Security Leaders. E é um prazer, Amaral, contar com você aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui na abertura da sua visão, né? Como um CISO, como alguém que está na área de cyber, como é que você está vendo o impacto da inovação hoje, principalmente inteligência artificial, dentro do ambiente do Safra? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Graça, bom estar de volta aqui no Security Leaders. Isso aqui é uma jornada dupla, né? Acho que passa muito assim também com o que a gente tem na vida pessoal. A gente trabalha o dia inteiro, chega em casa também tem coisa para caramba para fazer. E inovação para a segurança é uma jornada dupla. A gente tem que, como área de segurança, como cyber, acompanhar todo o processo de inovação. E acompanhar, que eu falo, é entender, participar, incentivar. Tá? Porque se você adota aquela postura de 15, 20 anos atrás de só levantar risco e pedir que resolvam, isso não funciona há muito tempo. Então, ter essa participação em comitês, em processos de inovação dentro das empresas. E também existe a demanda de inovar dentro de cyber, né? Inovar dentro de segurança. Exato. Então, tudo que a gente tem visto hoje de aprimoramento do ponto de vista de tecnologias que podem ser aplicadas ao negócio, que podem ser aplicadas ao dia a dia das empresas, especificamente GenAI, LLMs, etc., tudo isso tem uma aplicabilidade muito interessante também para a área de cyber. Tá? Então, essa jornada dupla aqui, eu acho que tem sido o desafio dos CISOs em boa parte das empresas. Como é que a gente acompanha a empresa no que vem de demanda sob a ótica de inovação para produtos, inovação para ganhar agilidade e eficiência operacional, e também olhando para dentro de casa, olhando para a área de segurança, como é que a nossa área de segurança pode ser mais eficiente, tá? Utilizando todas essas tecnologias novas, né? Inclusive, acredito eu que o típico profissional de segurança que a gente tem hoje no mercado vai mudar bastante nos próximos 5 anos. Tá? O cara que hoje entende muito de uma ferramenta específica tende a perder espaço para pessoas que são mais multidisciplinares, que entendem mais de desenvolvimento, que entendem mais de como utilizar prompts, como utilizar IA para fazer com que o trabalho seja mais eficiente. Muito bom, excelente. Já temos aqui a visão, né, e o posicionamento. Vou lá para a ponta com a Gil. A Gil, hoje, na Leroy, você ocupa, né, uma posição que não é de cyber. E ótimo, agradeço por você estar aqui, porque é difícil a gente conseguir atrair, né, C-levels e líderes, né, que não são de cyber para o nosso painel, mas o objetivo é exatamente esse. E no painel de inovação é fundamental que a gente tenha essa visão de quem está de fora, olhando a inovação e entendendo como é que pode evoluir, claro, com modelos, né, pré-estabelecidos, com recomendações e tudo mais. Então, fala um pouquinho para a gente como é que lá na Leroy vocês estão absorvendo toda essa inovação, que aspectos são mais relevantes nesse processo. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui falando com vocês hoje. Como você falou, Graça, eu não sou da área de segurança, né? Eu tenho parceiros de segurança dentro da Leroy que me ajudam. Então, acho que é interessante eu poder dar uma visão aqui, né, de como é que a gente consegue evoluir nas inovações para conseguir atingir aí os objetivos de negócio. Bom, primeiro, a palavra principal,
parceria, né? Hoje, a minha área de produtos digitais e inovação consegue ter uma excelente parceria com a área de segurança da informação, para que a gente possa garantir as evoluções dos nossos produtos digitais sem perder a segurança. A gente precisa entender que não são caminhos antagônicos. A gente precisa andar para frente com essa parceria, né? A gente hoje tem conseguido entregar experiência em loja, experiência nos escritórios da Leroy, com muita inovação, com muito uso de inteligência artificial, sem correr riscos, né? E isso é bastante importante. Então, fica aqui o meu pedido, né, de juntar as áreas de inovação e produtos digitais com segurança da informação. Muito bom, excelente, Agil. Terminando aqui esse primeiro ciclo, para depois passar para a Caroline aqui, de vocês que estão no front. No Santander hoje, como é que você é uma pessoa muito ligada à questão de privacidade, né, Mirhan? E eu sei que hoje esse é um ponto muito importante da evolução e da inovação, porque o que mais se trabalha no ambiente IA é com dado, né? Dado é o que alimenta, né, a evolução e a IA. E tem uma grande preocupação envolvendo isso por conta, né, das questões de privacidade e tudo mais. Como é que vocês estão lidando e equilibrando esse ponto? Bom dia, pessoal. Obrigado, Graça, de novo pelo convite. É um prazer aqui sempre dividir. É inquestionável a riqueza aqui, o valor de um fórum como Security Leaders para a gente trocar conhecimento. Estar numa mesa tão qualificada aqui também é um desafio, além de tudo. Mas acho que, complementando o que os colegas já disseram aqui, primeiro ponto de partida, acho que, sob a ótica de proteção de dados, também essa questão de ser um enabler, de ser um advisor que caminha junto com o negócio não é diferente. E quando o Amaral trouxe aqui o profissional se reinventar, o que vai ser do profissional daqui a 2 anos, a 5, enfim. Quem não é um enabler hoje já ficou para trás também, na minha visão. Porque, senão, a gente não tem escala sobre as discussões que a gente quer ter com o negócio e nem consegue efetivamente trazer uma abordagem pragmática para qualquer dos pontos. Hoje eu cuido de Data Protection Responsible AI, lá tenho uma experiência de CISO também, então olho um pouco essa transversalidade de riscos aqui. E mais do que falar sobre as iniciativas do banco, acho que no mercado como um todo a gente vê essa conexão de diferentes disciplinas agora sendo mais intrínseca, né? Você tocou muito no ponto de dados aqui. Antes de a gente entrar no aspecto regulatório, que vai tangenciar muita coisa com as leis de privacidade, etc., a gente tem toda uma questão de governança de dados que é essencial a gente trazer para dentro dessa discussão. Quando a gente olha a base de treinamento, os dados que são usados, os dados que vão incorporar as variáveis de um modelo aqui analítico, enfim, seja com IA, com outras tecnologias. E, dentro disso, também tem um atributo, mais os outros cuidados aqui que a gente tem que ter com relação à tipologia de dados, a manutenção de qualidade, a prevenção de vazamento, a disposição indevida, e que cada vez vem se tornando um pouco mais restritivo ou abrangente esse tipo de crítica, né? A gente já tinha ou tem a LGPD se amadurecendo aqui, paralela à GDPR, que já é bem mais madura e mais restritiva. Agora a gente começa a olhar um espectro mais abrangente quando a gente olha dados de crianças e adolescentes, seja com os paralelos aos aditivos aí do ECA Digital ou de outras regulamentações adicionais aí que já vinham os critérios lá de privacidade de dados da LGPD. Vamos ter uma regulação de IA aqui que vai trazer outros mecanismos de governança e vai exigir a gente também ter cuidados. E aí tem todo um ciclo de não só entender os entornos aqui, os controles que a gente está colocando nos dados que são absorvidos, mas também nos processos de governança, de aprovação, de revisão humana, de supervisão em alguns casos, enfim, tem diferentes abordagens aqui para a gente incluir. E acho que o essencial agora é a gente se preparar nesse sentido, de entender o que de fato a gente já tem mais construído, já tem como base. Sim. E aprimorar isso acompanhando o objetivo de negócio. Então, quando eu comentei no início da minha fala aqui que se a gente não é enabler, a gente está fora da mesa de discussão, a gente já vai entrar atrasado nesse ciclo. E aí vai contrário a tudo que a gente sempre pregou em fazer, que é o by design, né? Exato. Muito bom, Mirhan. Excelente. Caroline, uma primeira rodada aí muito interessante, né? Safra, Santander e Leroy mostrando aí como é que eles estão tendo essa visão de absorver inovação. Tem 2 aspectos que ficaram muito claros aqui, né? Eu acho que tem o negócio usando IA, mas também a IA
ela está hoje apontando aí também para as áreas, né, de tecnologia, de segurança, enfim, que traz recursos também que vão, né, automatizar e trazer aí uma velocidade, né, uma liberdade maior, né, uma inteligência maior. E aqui nas perguntas, no primeiro painel, conforme eu prometi aqui, acredito que muitos que estavam no primeiro continuam aqui conosco, interessados nesse tema, se falou bastante, Caroline, de como você avança, muitas vezes, com modelos, não sei se a palavra correta seria proprietários, mas muito questionam as IAs, as fábricas de IAs, né? Muitas empresas hoje, né, ou elas estão homologando, elas estão trabalhando com parceiros, ou estão partindo para algum modelo de você desenvolver agentes, né, com supervisão e tudo mais. Como é que você tem acompanhado isso no mercado? Né, os clientes têm apresentado esse tipo de demanda? O quanto você acha que hoje é importante também a indústria estar atenta para esse tipo de necessidade das empresas? Ótima pergunta, Graça. Bom, obrigada pelo prazer estar aqui com vocês, com esse time de peso aqui representando a Dell. Então, muito obrigada pelo convite. Trazendo um pouco da nossa perspectiva de mercado, né? A Dell rodou uma pesquisa com mais de 2.800 tomadores de decisão no mercado, onde 83% trouxe uma dificuldade de conciliar inovação com cibersegurança. Tá? E é uma preocupação realmente muito grande do mercado. Mas como que a gente faz isso de uma forma que faça sentido para a estratégia da empresa? Porque IA está em todos os lugares, está na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e isso já vai fazendo parte da nossa vida continuamente. Mas como que eu faço isso fazer sentido para o negócio? Então, a Dell estabeleceu internamente algumas regras para que a gente estabelecesse padrões de seguir IA internamente. Então, a gente tem que ter, primeiro, um estudo de caso que realmente faça sentido, que traga um ROI e que tenha uma plataforma bem definida, né? E aí a gente trouxe também inovação para dentro da Dell. Por exemplo, a gente tem uso de AI na nossa fábrica para validar qualidade na entrega dos nossos produtos. A gente tem IA nas nossas ferramentas internas para melhorar a relação de venda junto com o cliente, né? Um questionário ali que é o Dell Sales Chat, onde a gente traz insights de segurança, tem agentes autônomos hoje para trazer análise competitiva, e também a gente usa IA internamente nos nossos produtos. Então, no nosso desenvolvimento, desde a telemetria, de toda a infraestrutura, hoje a gente já traz IA para trazer insights para os nossos clientes em relação à segurança, em relação a melhores práticas no ambiente, trazer observabilidade e também até chegar no nível de avaliar a integridade daquele dado que está armazenado no backup, por exemplo. Então, a gente tem IA da perspectiva de negócio, a gente tem IA nos nossos produtos e a gente consegue ajudar os clientes a também criar essa estratégia de AI através do Dell AI Factory, através de toda a experiência que a gente construiu ao longo dos últimos anos, tanto da perspectiva de infraestrutura como de algoritmos nos modelos com segurança, né, com todas as barreiras que precisam ter para atender LGPD, para atender regras de negócio, privacidade e as leis, aí, as principais regras, tanto do NIST como da NSA. Muito bom, excelente, Caroline. Isso é uma demanda hoje muito grande das empresas, né? Eu vou começar passando aqui, a gente vai continuar, né, nossa conversa, mas como eu comprometi com vocês de trazer desse segundo painel mais questões que foram colocadas, né? O Washington mandou aqui, logo no início do painel, na questão da inovação, ele trabalha com proteção de dados na Clash, e ele pergunta o seguinte: se vocês têm assim um caminho para implantar um programa de governança de IA, né, levando em consideração esse boom. Por exemplo, hoje lá na Leroy vocês têm um comitê, tem uma governança, né? O boom da IA, ele acelera, ele dificulta, porque cada hora tem uma novidade. Como é que vocês estão resolvendo essa questão dentro da Leroy? Sim, existe um grupo de pessoas trabalhando nesses aspectos, de forma até global, né? A Leroy, como uma empresa multinacional, se preocupa globalmente em como direcionar as estratégias de utilização da IA, e a gente discute com muita frequência quais são as iniciativas, né? Muito linkado com o que a Carol trouxe sobre benefícios para o negócio. Isso precisa ser a pauta das discussões, né? Onde a gente mede o benefício ou não que uma iniciativa pode trazer. E é um jogo de ganha-ganha, porque do lado da segurança da informação precisa ter
a empatia e a flexibilidade de dar abertura para que a gente avance nas iniciativas de inovação que vão trazer benefícios. Boa, Gil. Né? A Isso. gente tem inúmeras... Essa é a expectativa de quem está olhando a cyber dentro de outra perspectiva, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. E como que você hoje, né, quem que você acha que mais lidera esse movimento, né, de governança da IA? Quem é que está? Foi um projeto assim meio conjunto ou foi mais a inovação e a cyber veio junta? Como é que foi essa? Na verdade, não dá para dizer quem despontou na frente. Eu vou quebrar o protocolo aqui. A Fabiana Tanaka está aqui na plateia, minha parceira do tema. Já falei um oizinho para ela aqui. Já provocando, né, Fabi? A Fabi, assim, eu posso brincar com ela aqui, eu posso sentar na cadeira dela, eu não vou fazer um trabalho tão bom, mas ela pode sentar na minha e ela vai brilhar. Porque a gente está muito próximo das iniciativas, né? Então, acho que isso é o segredo do sucesso para que esse modelo funcione, né? Que você tenha um ambiente confortável e livre para que todos consigam evoluir na resolução e na interação para uma iniciativa de importância para a companhia. Você começou exatamente, até na primeira rodada, falando uma palavra importante, que é a parceria, né? Eu acho que isso, e esse exemplo, né, da atuação de vocês, eu acho que é uma ótima referência, né, para todos, em como você avança no modelo com essa parceria. Só para explorar um pouquinho mais essa pergunta, além da questão de como você avança no modelo, a pergunta aqui do Washington, ela explora também, além nesse volume, né, de IAs, as questões de conformidade. Você tocou nesse ponto. Você acredita que, com a legislação, porque hoje, o que acontece? A gente se baseia muito na hora de criar um guia de boas práticas de uso de IA e os comitês também, na Lei de Proteção de Dados, porque, como eu falei, dados, né, é algo muito importante dentro do universo. Mas existe uma legislação aí caminhando no paralelo, né? O que você acha, assim, hoje, quais seriam as bases para criar um guia de boas práticas? É mesmo a LGPD ainda como referência? Boa pergunta. Vamos lá, Graça. Acho que, assim, minha opinião particular, se a gente se espelha para este tema aqui em fazer gestão de risco somente numa regulamentação que já existe, já está por vir, acho que a gente também está afunilando muito a nossa visão. Acho que a superfície de risco que a gente tem aqui nesse tipo de iniciativa é muito maior do que vai estar explícito em medidas de governança ou em qualquer framework. Embora a gente tenha o PL 2338 aqui ainda sendo discutido, quer dizer, não tem uma regulamentação efetiva para a governança de IA aqui no Brasil, a gente tem os espelhos aqui, o AI Act, que também tem seus pontos de rediscussão e um monte de entraves. Quer dizer, tem algumas referências que você pode... Assim como outros estudos, enfim, se a gente olhar o OECD, a própria GV aqui fez um estudo muito interessante sobre governança de iniciativas de IA, o NIST tem, enfim, tem outros frameworks que a gente tem referência para estabelecer isso. E acho que o primeiro passo, que está até além, está fora da nossa cadeira aqui, mas que a gente pode acompanhar, vai ser ilusório a gente entender que no que a gente está chamando de boom de IA, qualquer uma das nossas cadeiras aqui, pelo menos na minha opinião, seja de data protection, seja de cyber, vai acompanhar e avaliar toda e qualquer iniciativa, né? né? Senão a gente vai acabar ou tendo que ser muito maior do que a gente é hoje, em termos de estrutura, de equipe, de capacidade, ou a gente vai acabar desacelerando o negócio nessa amplitude que tem. Perfeito. Então, minha primeira visão é ter um inventário do que a gente quer efetivamente implantar. Isso tem que ser crítico, né? Porque IA também não é bala de prata para tudo. Tem muita coisa que hoje se resolve com uma automação pequena, com um modelo menor. Todo mundo quer usar IA porque acha que é mais inteligente, mais efetivo, quando não é verdade necessariamente. Então, ter um inventário do portfólio de IA, ter seus parâmetros aqui de como avaliar risco, aí vai do apetite de cada empresa definir, mas acho que tem que se tangenciar questões como, até antigas, mas tipologia de dados que a gente vai envolver, qual a qualidade, qual a exposição que essa aplicação tem, uma aplicação interna, uma aplicação que tem contato direto com o cliente, tem integração de terceiros ou de variáveis, modelos desenvolvidos por terceiros, que eu não tenho controle, eu não tenho uma segurança de perímetro, acho que tem que permear isso. E aí acho que a gente consegue ter um critério mínimo aqui de decisão de avaliação para quando essas iniciativas forem priorizadas e tiverem aqui os seus balizadores, a gente conseguir avaliar.
Muito bom, excelente. Acho que mais do que respondida aí. Vou trazer uma outra questão que está na nossa pauta, que é a motivo aqui da pergunta do Alan. Como ter uma discussão madura de riscos e benefícios de IA com o board? Amaral, esse é um ponto clássico, né, da nossa pauta sempre. E cada vez mais, sempre que a gente está diante de uma inovação, a gente volta a esse tema, né? Será que com a inovação, né, como a IA, não ficaria mais fácil até essa conversa com o board? Ou ainda é um desafio falar sobre isso, levar isso, quando você está numa cadeira de cyber e de segurança? Eu acho que, apesar de todo o hype que existe em cima de IA, as decisões em conselhos, em boards das grandes empresas continuam muito orientadas a negócio. Então, o papel do CISO, ou o papel da liderança de TI, ou da liderança de negócio que quer aprovar algum novo processo utilizando IA, ele parte desse pressuposto. Tem que fechar o business case. Então, inovar por inovar sem um retorno é algo que não funciona em lugar nenhum, né? Acho que talvez em ambientes acadêmicos que existe o estudo, a inovação, sem ter um retorno muito claro. Mas em qualquer grande empresa, o principal driver para a inovação é trazer um benefício de eficiência, um benefício de escalabilidade, um benefício para o acionista da empresa. Então, isso aqui continua sendo algo bastante corriqueiro nas discussões. Eu acho que o que mudou de uns anos para cá é que o assunto IA ele saiu da bolha, da redoma da área de tecnologia e passou a ser algo de discussão comum entre as pessoas de negócio, entre os nossos pares nas empresas, não só de tecnologia, mas de áreas de negócio, de áreas de back-office, de outras áreas. Todos enxergam a IA como como algo que pode trazer uma eficiência muito grande, que pode trazer um benefício muito grande para o escopo dele de trabalho. Esse daí, para mim, que é o grande desafio. Perfeito. O que priorizar? Tá? Porque, como o colega bem falou, tem coisa que uma simples automação resolve, não é IA. Tá? Você colocar uma automação, colocar um workload de uma forma automática, você não precisa de IA para isso. A solução para isso existe faz tempo. Tem RPA, tem várias coisas que fazem esse tipo de trabalho já. Tem que olhar o que é hype, né? E o que realmente, né? Exato. Então, assim, esse tipo de conversa nas organizações mais maduras, ela já acontece. Então, já existe muita demanda para o uso de IA e isso passa por filtros, passa por comitês, passa por qualificação, até que se dê prioridade àquilo que, de fato, traz um bom retorno para o negócio. O desafio aqui para a gente de tecnologia, para a gente de cyber, é que existe uma palavrinha aqui que aí não dá para levar no board, né, que é a pavimentação. Então, assim, você tem que pavimentar tudo aquilo que vai ser utilizado dentro da empresa para sustentar, para trabalhar esses projetos de IA. E aqui a gente vai muito voltamos aqui a uma parte técnica, né? Aqui é o quê? Você tem que entender quais são as tecnologias, entender como tem uma lição de configurar. casa aí que não dá para pular, né? Não dá para pular. Tem um desafio de aumentar a superfície de ataque, né? Acho que todos nós aqui temos, sei lá, bastante tempo de experiência na área de segurança, gente com 10, 15, 20, 30 anos de experiência. Então, sei lá, tem 30 anos de experiência fazendo segurança para aplicações tradicionais. Agora você vai fazer uma segurança para uma aplicação com IA. Não é a mesma coisa. Então, tem vários desafios aqui, que isso aqui é a cozinha, né, da área de tecnologia, da área de cyber, que no board, assim, você tem que levar isso como já endereçado, né? É o nosso papel como tecnologia, como cyber, montar esse framework que permita à empresa lidar com inovação de uma forma responsável. Tá? Correr risco todo mundo vai correr, mas isso tem que ser sempre de uma forma responsável, de uma forma aderente ao apetite de risco da empresa, aderente à regulação vigente, aderente a todas as leis. Esse é o desafio. Posso adicionar um ponto aqui? Claro, com certeza, à vontade. Não, mas acho tranquilo. que a fala do Amaral aqui traz um aspecto importante para a pergunta anterior que você me fez, que é as referências que a gente tem, de uma diversidade delas, né? Eu comentei algumas, mas se vocês olharem lá, a Data Protection Authority de Singapura e outras aqui, também tem seus guias aqui de como se estabelecer governança de IA. Mas o ponto que eu comentei, que acho que vale não só para as regulamentações, a gente não esperar ter uma lei para implantar um programa de governança e gestão de riscos para IA, quanto esses frameworks, nenhum deles vai ser abrangente ou completo o suficiente para olhar todas as perspectivas.
Esses que eu estou comentando aqui sobre, de referência aqui, tangenciam um pouco, olham um pouco mais a questão de privacidade de dados e outros riscos, mas tem coisas relacionadas a cyber que não vão estar lá, não vão estar escritos. Daí volta a questão da interdisciplinaridade aqui, enfim, de ter uma mesa mais ampla para tratar disso. Sim. Mesmo sobre os aspectos de cyber que a gente sempre olhou aqui, de segurança de perímetro e outras tecnologias que a gente utiliza, etc., a gente ainda vai ter que aprender muito sobre contextos específicos de property injection, enfim, de identidade, etc., que são intrínsecos da tecnologia. Então, quando a Amaral fala que entender a tecnologia efetivamente, fazer aquela lição de casa da gente ter o letramento também aqui específico dessa tecnologia, acho que é super importante. Está sendo exigido, né? Está sendo demandado. Caroline, uma pergunta aqui, é muito interessante, que no painel anterior sobre IA também surgiu muito. A gente falou bastante sobre o Shadow IA no outro painel, não vou voltar a esse tema. Mas algumas perguntas foram no sentido de você implementar soluções ou evitar que os riscos associados ao uso de IA, né, não combater a Shadow IA bloqueando, mas ter assim, soluções que contribuam para monitoramento do ambiente. Eu queria saber a sua opinião hoje, o quanto que você acha que é importante, né, a área de tecnologia se apropriar desse modelo sem tanta fricção, entendeu? Sem estabelecer bloqueios, porque realmente hoje algumas empresas estão indo até um pouco por esse caminho de bloquear e estão buscando assim de que forma elas podem fazer isso de forma mais permeável, né, e com menos fricção. Eu acho que a IA hoje ela tem, né, um poder dentro das organizações, por ser um hype, de realmente trazer mais investimento, de trazer mais força para o time de TI. Então, se a TI traz isso como uma estratégia, como um princípio básico de precisamos inovar, precisamos alavancar IA dentro da companhia, eu vou, por princípio, também já trabalhar com estratégias de melhorar a observabilidade no meu ambiente, melhorar a telemetria do meu ambiente para identificar onde estão esses dados, se está tendo vazamento de dados, então melhorar os controles de acesso, melhorar a camada de detecção e resposta da minha organização e também garantir uma recuperação caso a gente passe por um risco cibernético. Então, a gente, quando fala de segurança, nunca consegue garantir o 100%, mas a área de TI ela tem que ser parceira da área de negócio e, pelo contrário, ela tem que aproveitar esse hype para agora alavancar mais projetos que use a IA não só para a segurança, não só para o negócio, mas que use para a segurança. Então, da mesma forma que ela traz um risco, ela também traz uma possibilidade de ser usada com mais automação, com mais permissividade por toda a área de tecnologia para identificar esses riscos e dar uma resposta para eles. Perfeito. Gostaria de complementar? Esse ponto da Caroline ele é muito interessante aqui, que tem toda uma disciplina nova que está aparecendo agora. Então, por exemplo, você tem agente de IA sendo implantados nas empresas, como é que você faz a gestão disso? Porque o agente de IA começa a aparecer uma coisa que é o conceito da identidade não humana. Como é que você dá acesso, como é que você treina? A gente começou a perceber nas instituições, né, financeiras, começa a aparecer incidente gerado por IA. Então, por exemplo, você tem um desenvolvedor que utiliza uma ferramenta de desenvolvimento, o desenvolvedor ele foi treinado em segurança. Como é que você treina a ferramenta? Como é que você faz revisão de acesso de uma IA? Porque é algo que você também tem que fazer. A IA ela mimetiza o comportamento de um desenvolvedor. É um serviço que está rodando, não só isso. Ele também tem a capacidade de entender cenários e tomar decisões como um desenvolvedor faria. Então, você entra numa seara aqui de discussão de novas fronteiras com relação à gestão de tecnologia, de aplicar patch, de treinar, de fazer gestão de acesso, que é novo tudo isso, novo. Né? Como lidar com isso tudo? Ontem a gente falou bastante sobre até a necessidade de um novo perfil mesmo, né, de profissionais. Quer dizer, aquilo que se pensava, eu me lembro que teve um security lead que a gente falou que a IA poderia tirar, né, o profissional, poderia. Eu acho que é o contrário, né? Acho que está exigindo que os profissionais se aperfeiçoem. Acho que vem a oportunidade. Você pode até operacionalizar algumas coisas, mas essa inteligência de como você vai lidar e usar esses recursos de forma a ser benéfico para você, justamente estimula a você partir para entender, para estudar, para se aprimorar, para se qualificar, né? Eu acho que hoje esse é um grande recado, né? A gente vai ter à tarde aqui um painel para falar bastante sobre isso de carreira, mas acho que o grande recado é esse, que vocês estão sendo desafiados a entender como é que tudo isso vai funcionar, né?
Você tem que... não é opcional, acho que todos nós temos que estudar isso, entender como funciona, usar no dia a dia, porque não vai ser opcional, vai ser tão básico quanto falar inglês hoje em dia para quem trabalha em tecnologia. No aspecto profissional, mas acho que no aspecto pessoal também, né? A gente nós também. Esse letramento é para todos, né? Está todo mundo aprendendo. A Gê, uma pergunta aqui específica, né? Qual é o modelo hoje que a Leroy tem utilizado no âmbito da IA? Vocês desenvolveram alguma solução? Vocês estão usando solução de mercado? Vocês homologaram várias soluções? Como é que vocês evoluíram com essa variedade aí de IAs no mercado? São umas 2 ou 3 perguntas que eu aglutinei aqui, querendo entender um pouquinho a estratégia que vocês adotaram. Tá legal. A gente não concluiu ainda a utilização de um único caminho de IA, de LLM. O grupo ADO, né, que é o grupo ao qual a Leroy participa, criou uma solução proprietária, né, de inteligência artificial, mas a gente tem uma parceria grande com o Google, então a gente também tem o Gemini sendo expandido dentro da companhia, né? Então, como eu disse, a gente não tomou uma decisão ainda, mas estamos avaliando esses 2 caminhos, né? Se faz mais sentido ficar com uma solução interna ou partir para uma solução aberta, né? Como o Gemini. Mas eu queria trazer um exemplo, desculpa voltar no tema, eu queria só contribuir no tema dos nãos, né? Da isso, do bloqueio, né? Exatamente. A gente tem feito, eu queria contar um estudo de caso que a gente tem feito na Leroy, que é a utilização de agentes que controlam agentes, né? Então, só para a gente entender aqui a complexidade que a gente pode chegar quando a gente tentar regular o modelo de permito ou não permito, né? Você tem um agente que controla um agente de um jardineiro, e esse mesmo agente controla um agente de um vendedor de planta, e esse mesmo controla o prestador de serviço, controla o vendedor, ou seja, são agentes falando com agentes. A dificuldade que você pode encontrar quando você bloqueia alguns desses agentes, você pode parar a cadeia toda de funcionamento, porque é em efeito cascata, né? Então, a proximidade da área de segurança da informação, entendendo esse arcabouço todo que está sendo construído para oferecer um melhor serviço para o consumidor final, é importantíssimo. Eu volto de novo na palavra da parceria, né? Isso é super importante. E uma coisa que a pergunta para você também se estendeu aqui, no sentido de como é que, mesmo você tendo o modelo homologado, é muita pergunta, mas uma delas aqui questiona isso. Como é que vocês lidam com as necessidades que vão surgindo de outras áreas e outros departamentos em usar outras IAs que, eventualmente, não são as que estão ali homologadas, enfim, escolhidas? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque é uma avalanche, né? E você tem uma miríade aí de IAs. Eu, pelo menos, na área de comunicação, cada dia o povo aparece querendo usar uma coisa diferente, né? Então, não é fácil você lidar com isso, né? Ainda falando, não, vamos para essa aqui, tenta adaptar o modelo, mas imagino minha operação, comparada com a de vocês, é muito pequena, então eu consigo administrar. Agora, eu não sei como é que vocês lidam com isso. Super complicado, né? Acho que alguém já falou aqui mais cedo da Shadow IA, né? Exato. Já falou isso. Exato. Está em todo lugar, né? Está em todo lugar, Está em todo lugar. Aí eu tomo as dores aqui da Fabi, a gente anda pelo escritório e tem gente lá usando o Copilot, né? Que é algo que a gente nem tem parceria, mas as áreas estão utilizando. Então, é muito de conscientização e pessoas, né? Governança. Né? A gente precisa demonstrar. Voltamos para esse tópico importantíssimo, né, Gil? Exatamente. A gente precisa fazer isso, conscientização, para que a gente consiga canalizar, né? Claro que não dá para colocar regra em tudo, mas para que a gente consiga canalizar a utilização das LLMs de acordo com o que a gente tem homologado e oficializado para a utilização dentro da companhia, sabe? É isso que a gente tem feito. Perfeito. E uma questão aqui, Amaral, querendo explorar um pouquinho mais, você acredita, né, nesse letramento hoje que você trouxe e chamou a atenção da própria área de tecnologia e cyber em relação ao uso desses recursos, mas você vê uma evolução de agentes em cyber que tragam realmente mais autonomia, e depois quero que a Caroline complemente isso também. Isso é uma discussão e muitas perguntas estão vindo nesse sentido também, né? Para onde você acha que vai evoluir isso
e se vai ter que ter um super agente aí para tomar conta dessa quantidade de agentes de cyber. A gente está vendo aí, né, um modelo evoluindo, né, para algo que vai além da automação, né, que é de autonomia, que são coisas diferentes. Hoje a automação já tem bastante, né, na área de cyber, mas a gente está falando de autonomia mesmo, tomada de decisão, né? Existem ondas, né, na área de cyber, então, sei lá, 15, 20 anos atrás, todo mundo corria para colocar um CIEM dentro da área de segurança, que era a oportunidade de você correlacionar eventos e começar a trabalhar com automação. 8, 10 anos atrás, a corrida parecida aconteceu em cima do SOAR, que era o orquestrador que você colocava em cima do CIEM para permitir que você tivesse automação e que você conseguisse fazer respostas mais orquestradas. A conversa do momento, de 2 anos para cá, tem sido muito em cima de SOC autônomo. Eu tive contato com startups de SOC autônomo 7, 8 anos atrás, que já pensavam em fazer isso. Na época não tinha a IA com a capacidade que tem hoje para chegar a esse tipo de resultado. Particularmente, acho que é algo que a gente tem que perseguir, mas enquanto nós perseguimos o SOC autônomo, o SOC agêntico, né, como você tem falado hoje, a quantidade de vulnerabilidades e a quantidade de ataque também está crescendo. Então, a gente, inevitavelmente, vai seguir para esse caminho da automação. Hoje já é realidade, eu acho que boa parte do trabalho de um SOC moderno ele é automatizado. E o trabalho que hoje é feito, talvez, assim, por o trabalho do N1, né, de um SOC, que é olhar alerta, qualificar, fazer triagem, tudo isso é perfeito para ser assumido por um agente. Então, a tendência que você tenha nos próximos anos são SOCs mais especializados, então ele deixa de ter aquele desenho do nível 1, nível 2, nível 3, ele passa a ter torres, cada um com um assunto específico, um SOC para perímetro, um SOC para negócio, um SOC para prevenção à fraude, coisa do gênero, e dentro dessas torres, você passa a ter agentes que ou tratam 100% do que acontece, ou são copilotos para especialistas da área de segurança entenderem um ataque, qualificarem e tratar, enfim, fazer a tratativa, fazer a remediação e fazer com que aquilo seja resolvido ou mitigado. Tá? Isso é uma das visões. Tem outras visões também. Eu acho que a beleza da inovação do momento que a gente vive hoje são as várias, né? Várias visões diferentes. Aí, eu falo assim, né? Todas são interessantes. Marcelo, qual está certa? Não sei, a gente está estudando, né? Porque exatamente. É novo. Mas tem muita coisa aqui que, para mim, a automação já é realidade. O uso da IA para tomar decisão e para ser um copiloto do teu time de especialistas que tem sido aqui o que a gente persegue, né? Exato. É o passo seguinte, como você falou, né? Tem várias formas aí Sim. de evoluir. Uma pergunta final aqui, Caroline. Falando em superagentes, em breve teremos a segregação de funções de IA, não somente de pessoas? Eu acredito que sim. Eu acho que é um caminho meio sem volta, né? Essa visão de futuro que a gente está vendo de automação, de agente de AI falando com agente de AI. O que a gente não pode perder é o processo reversivo disso. Então, como que aquele agente chegou naquela informação, né? Hoje a gente vê uns ataques muito comuns quando a gente pensa numa infraestrutura de AI, é a questão do data poisoning, o envenenamento de dados, que isso pode ocorrer em diversas etapas ali do processo, em todo o pipeline de dados, né? Então, a gente precisa conseguir fazer uma reversão, ainda ter uma supervisão humana, para que, em algum momento, como que eu garanto que aquela informação que o agente tomou, realmente ela não foi manipulada, ela não foi envenenada Sim. durante o processo. Esse que é o grande desafio, né, da gente conseguir implementar esses agentes de uma forma que eu tenha observabilidade. E aonde vai entrar, em que parte vai entrar o humano, né? Assim, porque muitos estão... Eu acho que o Amaral foi muito feliz no sentido de hoje é muito difícil a gente imaginar para onde que vai evoluir. E muitos questionam até que ponto vai ter humano, em que ponto... Acho que isso a gente não tem essa resposta ainda, né? A gente está experimentando modelos, olhando para diversas possibilidades, mas talvez em alguns casos a gente tenha que ter um humano, aí a gente vai avançar, vai queimar muitas etapas, né? Vai ter preocupações relativas a dados, privacidade, mas vai chegar uma hora que talvez tenha que ter um toque humano ali. Exatamente, vai ter uma mudança da onde que o humano atua, né? Então, hoje o time ele acaba tendo que atuar muito de uma questão operacional, de validação daqueles milhares, né, de incidentes que tem no ambiente e, mais para frente, que ele vai ter que atuar de uma forma estratégica. Como que eu valido todo esse fluxo, como eu trago confiança e governabilidade para todo esse fluxo que vai estar tomando decisão sozinho, né? Perfeito. E esse ponto é importante, né? Porque
Para quem já é profissional da área há muito tempo e você está lá trabalhando com algum tipo de automação ou algum tipo de IA te ajudando numa operação de segurança, você consegue perceber quando a decisão está sendo tomada de forma errada ou incompleta e faz o ajuste. E isso vai ser um desafio no futuro, porque você vai ter agentes que precisam ser aprimorados, porque o agente ele é muito parecido com um funcionário novo que entra no teu time. Ele não começa como um especialista sênior, ele vai entrar como trainee e começa errando bastante, ele vai aprendendo, e esse processo de aprendizagem, de treinar o algoritmo, ele é fundamental. Ele não vai chegar tipo como sênior tomando todas as decisões corretas. Eu acho que dá para comentar, né, Mara, nos próprios exemplos que você trouxe aqui, de CIEM, de SOAR, etc., a gente já se iludiu com a promessa de que ia ser uma virada de chave, automatizar tudo e ia funcionar 100%. Verdade, não tem milagre. Aqui mesmo, cara, essa promessa a gente já fez e já podemos pensar se teve sucesso. É que cada vez que prometem isso fazer de novo, né? Vai chegando lá, não era nada, chega em 70%, 80%, 90% de automação, mas esse pedaço que falta é o mais difícil. Bem, tempo esgotado, a Leia Machado está me dizendo aqui, né, Leia Machado? Tempo esgotado. A Leia não fez de uma um painel tão maravilhoso. Tem que acabar? É isso mesmo? Não tem jeito? Bom, a Leia Machado manda e desmanda, não tem jeito. Pessoal, amei, um debate maravilhoso. Ficaria aqui com esse timaço aqui a manhã inteira, mas tem outros timaços aqui passando pelo nosso palco. Muito obrigada pelas contribuições, pela presença, pelas perguntas. Palmas aqui para todos e continuamos aí com a nossa agenda. Bora trabalhar.